Com certeza. E aproveitando, a acupuntura dói? Qualquer criança ou bebê, não sei, tem uma idade limite? Como que funciona esse processo também de contraindicação? Você pode falar um pouquinho sobre isso? Tá. As agulhas, geralmente, da acupuntura, você vai sentir um pouquinho a inserção dela. Algumas não são doloridas, às vezes a pessoa nem sente. Outras a pessoa vai sentir a picadinha da agulha ali, mas não é nada como se fosse uma injeção, tá? É muito diferente de uma injeção. A injeção, ela tem o calibre da agulha é mais grosso, então ela tem a questão de você estar colocando alguma coisa ali, e isso causa um aspecto de dor muito maior. No caso da agulha da acupuntura, ela é própria para a inserção ali, ela é mais fina, e a sensação que a pessoa vai ter é muito mais suave. Alguns pontos, algumas regiões a pessoa vai sentir um pouquinho mais, outras, às vezes ela não vai sentir, depende muitas vezes de como está o meridiano, se tem estagnação, não tem, a região se é um pouquinho mais sensível ou não, tá? Mas no geral não é uma dor assim que vai causar um pouco, às vezes um susto, um incômodo para a Cômodo, pessoa, sim. mas a pessoa acaba às vezes acostumando e depois ela não é nada incômodo. Em alguns casos, pode gerar um hematoma em alguma região, porque pode atingir uma veinha, alguma coisa, então pode ficar roxo na região, tá? Não é frequente, às vezes mais em pessoas que já têm uma tendência a ter a pele um pouco mais roxa, mas pode acontecer sim. O que a gente diz da acupuntura, Priscila, assim, são muito mais cuidados, Sim. no sentido de que o profissional e a pessoa ela precisa entender alguns aspectos. Então, questão de gravidez. Isso. Existem pontos que eles estimulam o parto, As como que é? Contrações, né? as contrações, exatamente. Isso. Então, se a pessoa ela faz acupuntura e ela está grávida, ou o profissional que estiver tratando, ele tem que ter bastante experiência, saber os pontos, saber o tipo de manipulação que ele pode e não pode fazer, porque em alguns pontos, por exemplo, o IG4 é muito utilizado. Se ele utilizar essa região com movimentos de dispersão, ele vai provocar contrações, ele pode gerar, aí, no caso, um aborto, alguma questão nesse sentido. Então, precisa tomar Sim. cuidado. O profissional precisa saber direitinho e ver a necessidade ou não de fazer o tratamento durante esse período. Sempre com um profissional experiente acompanhando. Há questões de alguns pontos em algumas regiões, eles não têm perigo, mas é necessário que o profissional ele seja capacitado. Por quê? Porque ele vai ver o quê? Profundidade do agulhamento. Então, algumas regiões que a gente vai agulhar na região de tórax, região de barriga. Então, tem uma medida de segurança desse agulhamento, que é vista de acordo com o corpo da pessoa, do paciente. Eles falam do tsum, é a medida de um polegar. Então, dependendo do ponto, você tem, na medicina chinesa, a descrição. É um tsum e meio tsum. Sim. Então, você não vai passar daquela parte de segurança. Porque, de repente, se você vai fazer um agulhamento em algumas regiões onde tem a parte do pulmão, se você aprofundar demais a agulha, você pode ter uma questão de pneumotórax ali na região. Então, são casos raríssimos, raríssimos, conhecidos, eu acho que dá para contar na palma da mão, por causa do profissional em si ali que não soube utilizar a técnica adequada. E muitas vezes são pontos que não são necessários, porque o profissional tem muitos pontos. São mais de 300 pontos, não sei exatamente quantos pontos de acupuntura tem. Sim. Mas você tem muitas opções de pontos seguros, os mais utilizados, que não vão oferecer riscos para o cliente, no caso.